Gravando o episódio 13 com Vitinho, Vitor Ribas, a lenda do nosso surf brasileiro. Um prazer ter você aqui. Muito bom te conhecer. Nosso 13º episódio, né? Tamo indo, né, André? Tá fluindo. Vai fluir ainda mais com o Vitinho agora, meu amigo. Isso aí é a fera braba. Antes dessa tempestade toda, quem fazia essa tempestade é esse rapaz aí, ó. Destruía terceiro melhor do mundo, junto com o Neco, com o Teco, com o Fabinho, com essa galera toda. Representou nossa bandeira muito bem representada dentro do circuito mundial. É um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. Um prazer também estar aqui com vocês aí. E, pô, vai ser legal. Tempão que a gente não se fala aí, né? Meio aqui em Cabo Frio, meio só no kite, no surf, fora desse mundo de competição por muito tempo. Uhum. Agora, você tá em Cabo Frio, né? Tem uma escola de kitesurf, né? Aí, né? Então, mais uma aula assim, tipo personal mesmo, o pessoal marca, eu vou lá, dou aula de surf também. Na verdade, estou até mais dando aula de surf, querendo um kite mesmo, porque no kite aqui cresceu muito, então a pessoa começou a aprender a já dar aula, aí tá meio sufocada, eu fiquei mais nas aulas de surf mesmo. A gente estava falando antes de você entrar aqui, tem altas ondas de Cabo Frio, né? Na verdade. Muita gente não sabe, mas tem altas ondas aí. Tem. Aqui, Cabo Frio, cara, é uma região que tem assim, um litoral muito recortado, né? A gente tem algumas praias para pegar sudoeste de terral, aí pô, entra nordeste, dá terral em outras praias. A gente tem Arraial do Cabo, que é aqui do lado, que é a mesma coisa assim do litoral ali de Saquarema, do Rio de Janeiro. Então, se o cara souber para onde ir, ele vai conseguir pegar boas ondas aqui, com condições bem clean, né? Sim, paraíso. Tem muita onda aí, cara. Eu lembro até, inclusive, a última vez que eu fui pra Saquarema, entrou o Sudoeste, eu mandei uma mensagem pro Vitinho e falou, pode vir pro Peró que vai estar de terral clássico. Não deu outra. Então, ali é uma condiçãozinha boa, todo mundo vai, né? O pessoal vai direto lá. Quando fica meio storm aí, Saquarema, aí entre esse Sudoeste, pô, a gente pega esse terralzinho ali legal. Também Foguete, também aqui em frente de casa. Também tem uma condição boa também. Mas eu acho que o Peró é mais tubular um pouco. Sim, Foguete também dá altas. Aí é irado demais. Dá saudade do Rio. Demais. Vitinho, qual a maior diferença, cara? Sei que você está acompanhando também o circuito mundial, a evolução dos brasileiros dentro do circuito mundial, mas quando você olha para trás e vê a sua geração, de tudo que vocês galgaram até vocês chegarem no circuito, qual é a maior diferença que você enxerga hoje em dia entre essa nova geração do Brasil no circuito mundial e a sua geração naquela época? Pô, cara, eu acho que primeiro que o nível do surf ele foi bastante elevado, né? Mudou bastante também o julgamento também, o que está sendo favorecido, sabe? O que está sendo julgado bem alto. Antigamente, na nossa época, como é que eu vou explicar assim? Você tinha que fazer assim vários tipos de manobras, né? E trabalhar bem a onda. Às vezes cometer erro numa onda seria fatal. Você ia, pô, sabe, jogar tua nota lá embaixo. Hoje eu não vejo muito isso não. O cara às vezes dá uma agarrada ou outra, segue pra frente, aí dá uma voando, rodando, meu irmão. Foi lá no céu, voltou, é 10, entendeu? Naquela nossa época, cara, meu irmão, botou o braço assim, meio que desequilibrou e já era. Nota baixa vindo aí. Entendeu? Mudou muito o conceito. Interessante, assim. Interessante. Aí, e assim, eu acho que o surf hoje ele atinge muito mais gente do que naquela época, né? E o que eu vejo assim ele tá muito mais fácil de entender do que naquela época. Aquela época, tipo, a gente queria muito
poder botar na internet e isso, sabe, ter uma boa aceitação, não só para o público que gosta de surf, mas para o leigo também. E isso praticamente foi feito. Eu comecei participar daquilo tudo lá embaixo, nas reuniões e tudo mais, o pessoal falando que tinha que fazer, que o site era legal, que tinha que crescer e, porra, era a galinha dos ovos de ouro da ASP e se transformou nisso, né? Hoje, aqui, pelo menos em Cabo Frio, eu acredito que no Brasil todo, as pessoas vão para casa dos amigos ou para uma surf shop assistir os eventos. É muito bacana. Isso que até levou essa curiosidade com essa pergunta do André, assim, se você assiste meio os eventos hoje e pensa assim, nossa, acho que por ser um pouquinho, né, teoricamente mais fácil, né, como é que você se vê, assim, nossa, como seria eu competindo no dia de hoje, né? De repente, seria mais fácil para você evoluir no circuito ou você acha que é diferente comparar? Acho que a primeira coisa, assim, tudo bem, vou dar um exemplo aqui, né? A idade pega, né? Tem 50 anos, Kelly Slater é um cara diferenciado, né? Mas, assim, hoje eu me ver no circuito, pô, vou te falar, não dá mais, mesmo que... Eu digo assim... Na época. Eu digo assim, na sua época, se você colocar né, você nos seus 28, 30, se colocar no dia de hoje, como seria? Mas como assim? Não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Se você, assim, você se vê assim, nossa, muito jogador de futebol fala isso, né? Se compara na minha época, o futebol era assim, né? Hoje em dia, o futebol é outro. Se eu, na minha época, me encaixasse no futebol de hoje, poderia me dar bem melhor do que, de repente, foi na minha época, porque evoluiu muito o esporte. Rola esse pensamento, assim, eu nos meus 20, nos 25, surfando no surf de hoje, seria mais fácil ou seria mais difícil? O que você acha? Cara, eu acho que hoje em dia, pra mim, acho que pro mundo do surf que tá na atualidade é muito mais difícil. Primeiro que eu vi numa época que tudo era muito novo, até mesmo os apoios eram maiores, né? Eu vejo aquela época muitos surfistas bem patrocinados. Tudo bem que ninguém ganhava esse dinheiro que os 5 primeiros, sei lá, os 3 primeiros no tour ganham hoje em dia. Mas, cara, a quantidade de apoiadores que tinha, o pessoal conseguia ir para os campeonatos sem fazer rifa, entendeu? Não tinha esse negócio de fazer uma vaquinha para poder ir para o campeonato, sabe? A gente conseguia os apoios, sabe? Ninguém ganhava mundos de dinheiro, mas todo mundo tinha um patrocínio legal. E, sei lá, eu me ver assim hoje no circuito, eu acho que eu ia ser um cara parecido com o Ítalo, uma mistura de Ítalo com o Filipinho, não sei, os caras mais velozes, assim, com bastante fluidez, entendeu? Só que eu não sei se eu ia conseguir dar esses aéreos que eles dão, não. Porque naquela época a gente não tinha essa mentalidade de ter que se preparar fisicamente, né, para poder fazer isso. Você vê que mesmo os caras sendo grandes atletas, eles têm as lesões, e lesões que levam, pô, muito tempo para curar, né? Então, eu acho que a minha vantagem eu ia seguir esse caminho deles. Velocidade, eu sou mais leve, entendeu? Botar bastante massa muscular e tentar fazer um surf bem rápido mesmo. Apesar de eu não ser um aerialista, eu acho que o mundo do surf hoje em dia tá nesse nível aí, tá indo para esse caminho. E aí, pô, acho que o surfista ele precisa ter essa arma secreta, né? Eu gostei muito da sua comparação, cara, porque eu acho que você falou a coisa certa. Eu vejo o Vitor Ribas, eu sempre vi o Vitor Ribas como um cara arisco, veloz, muito rápido em ondas médias e pequenas.
E eu consigo enxergar sim um pouco de Ítalo Ferreira, consigo enxergar sim um pouco de Felipe, mas eu concordo com você, é um outro surf, é completamente diferente. Você devia surfar de 5,9, 5,10 na sua época, hoje em dia o nego surfa de 5,8, uma prancha de epóxi, uma prancha mais fina, uma prancha mais leve, então mudou muito, o atleta está muito mais preparado. Hoje em dia os surfistas são atletas literalmente, naquela época, na sua época, que também é um pouco da minha época, a gente não tem uma diferença de idade muito grande, eu tenho 46, poucos atletas realmente davam uma ênfase nessa parte física, era muito pouco, a maioria só pegava onda, e hoje em dia 95% dos atletas estão focados na parte física também, porque eles sabem que é tão importante quanto você botar suas horas na água. É isso aí, cara. O surf hoje em dia, os caras são atletas. Eu fico olhando a preparação, né, de um atleta de outro, os caras levantando peso pra caramba. Eu falei, que isso, cara? A gente não tinha essa visão, cara. Era uma corridinha na areia da praia, era por uma academiazinha, puxar uns ferrinhos pra lá, um jogava uma capoeira, o outro fazia uma yoga, né? Era uma coisa mais ou menos assim. É isso aí. Até porque o equipamento também evoluiu muito, né? O equipamento naquela época não se compara do de hoje e vice-versa, né? Eu acho que a evolução foi no equipamento e nessa pegada de atleta, né? Acho que só até pouco tempo todo mundo começou a malhar. Nem o John, há 5, 6 anos, treinava fora da água. Ele sempre falou, só surfo. Agora ele começou a ver que tem que treinar, tem que, né, para manter o nível da galera, né? Isso aí, para mim, foi as duas evoluções maiores, o treino fora da água e o equipamento, né? E prevenir as lesões também, né? Porque se você não treina, olha, o John foi uma lesão atrás da outra. Então ele sabe que hoje em dia ou ele treina ou ele vai se lesionar cada vez mais. Até porque o tipo de surf que é feito nessa época, o Vitinho, se eu não me engano, quebrou o tornozelo. Surfando. Em Huntington Beach, Vitor? Foi em Huntington Beach, ali. Aí, ó. Entre Huntington Beach e Newport Beach, ali bem no meio mesmo ali. Na verdade, o campeonato acho que era no lado de Newport até, bem ali para Newport, mas bem no meio da praia, entre as duas praias ali. E esse ano eu ia me classificando, né? Eu já estava pertinho de classificar. E aí eu tava com Tadeu Pereira, Pio, Renan, Tatuí. Cara, água geladona, fui tentar fazer um movimento, o calcanhar saiu um pouco da parafina da prancha, eu já não estava sentindo a perna porque já estava congelada. E aí quando eu fiz essa torção assim para girar a prancha, trocar de direção, o calcanhar levantado, ele girou completo com os dedos do pé agarrado na parafina. Aí tive uma torção, mas graças a Deus, cara, deu tudo certo, me recuperei, no ano seguinte eu me classifiquei. Mas assim, voltando a essa parte de treinamento, o Kelly Slater, ele chegou no circuito e já muito, assim, com uma ideia diferenciada de todo mundo. Ele fazia muitos alongamentos, ele já fazia uma yoga, tinha pessoas ali já, sabe, eu acho que administrando isso para ele, mostrando um caminho, eu acho que foi por isso que ele teve longevidade no circuito. Agora, o primeiro cara que eu vi realmente preocupado com essa preparação física e investindo em levar pessoas para poder facilitar tudo isso para ele foi o Mick Fanning. O Mick Fanning, ele foi o primeiro cara que eu vi, o cara contratou um ex-surfista e aí o cara ia para tudo quanto é campeonato, carregava a prancha, dava dica, passava a parafina, ia lá na beira, não sei o que, o cara tinha praticamente um babá, sabe? Foi o primeiro que eu vi mesmo que tinha um cara só pra isso, entendeu? Inclusive foi ele que indicou o King pro Gabriel, né? O Gabriel ligou, na verdade, pra ele, Foi ele. Pra ser o treinador dele. E aí o Mick Fanning falou, não tem tempo, tô com filho, não dá, acho que a melhor coisa pra você é o King. E aí foi lá, indicou o ex-treinador dele pro Gabriel e deu certo, né? O que eu acho, assim, independente, assim, do cara ser um bom treinador, assim, eu acho que a visão do mar e das condições, e ele te dá isso, o que os juízes querem ver, né, tudo, né,
uma facilidade de mapeamento daquelas condições ali para você é muito bom. Mas, assim, a pessoa, ele tem que entender bastante o atleta. Eu acho que esse contato de pessoa para pessoa é muito importante, né? Às vezes tem gente que você tem que trabalhar de uma maneira diferente, tem outros que você tem que ser mais calmo, conversar, saber. Cada um funciona de uma maneira. E aí, pô, o cara deu uma indicação muito boa, foi valiosa. Que de repente Mick Fanning já tinha visto tudo isso, já tinha essa noção, viu como que Gabriel funciona, como é que é a personalidade dele, e indicou um cara que entende demais de surf e com uma coisa que parecia que ia bater com o Gabriel. E aí tudo certo, né? Não tem como errar, né? Exato, unir o útil ao agradável. Eu sempre falo uma coisa, cara, o Gabriel ele é tão bom, provavelmente o Gabriel é melhor do que 95% dos surfistas do circuito mundial. E ele não precisaria ficar marcando, dando wrestle nas começos das baterias, como ele fazia o começo todo da sua carreira. E esse novo treinador, ele pescou isso. Ele falou, cara, vai lá e se diverte, vai lá e surfa. E a gente não viu mais um Gabriel dando duro em ninguém, marcando ninguém. Não estava mais preocupado, cara, porque ele é muito melhor do que todo mundo. E quando você é muito melhor do que todo mundo, deixa o surf falar mais alto. Você vai precisar de uma tática aqui ou ali, em alguns determinados momentos, em algumas baterias. Mas olha o que aconteceu no ano passado. O cara estava livre, leve e solto. E você pode ter certeza que isso foi o dedo do treinador. Uma outra coisa também que eu achei interessante, ele diminuiu a espessura das pranchas do Gabriel. O Gabriel surfava de 30, 31 litros. Foi para 28. Por quê? Para cravar mais a borda, para usar mais a borda da prancha. Então, um treinador experiente que entende do assunto, ele vai entrar no seu time para mostrar coisas que você ainda não está enxergando. Então, é uma coisa assim super positiva, né, cara? A visão do cara é muito boa, né? Ele, apesar de não ter sido um grande competidor, mas assim, o Mick Fanning sabia como é que era o cara, a cabeça do cara. E, tipo assim, ele chegou para somar com o Gabriel. O Gabriel, concordo também, para mim, ele é o cara mais competitivo que tem no circuito mundial, é o melhor mesmo do mundo. Em qualquer condição ele vai estar altamente competitivo e vai ser o cara a ser batido, entendeu? Pode estar mexido, pequeno, grande, tubo, do jeito que for, de Scott, de back, deitado, o cara vai ser bom. E por isso que eu acho que ele é o mais competitivo num tour. Mas assim, ele, cara, tem muita coisa ainda para acontecer aí no circuito, cara. Eu acho que ele vai chegar a trazer muitas vitórias aí, ele vai se recuperar dessa parada aí que tá rolando e vai continuar sendo o Gabriel Medina no surf, que a gente é bacana demais de ver, né, cara? É um cara muito talentoso, ele traz muita motivação pra praia, né, pro surf. É uma coisa que sempre foi similar assim da sua época e da época de hoje é a união dos brasileiros, né? Você consegue ver essa similaridade entre a sua geração e a geração de hoje? Então, eu tô muito afastado assim do circuito, mas eu vi que esses últimos anos principalmente, a galera sempre tem se reunido muito, né? O pessoal tem se juntado muito, sempre teve essa união, né? Na nossa época, eu acho que ainda era mais porque muitos da gente, a gente não falava bem inglês, cara. Então, por você longe de casa, por você ficar ali sozinho, sabe, um tempão, meses, era bem difícil, né? E além de, tipo, tinha alguns que não conseguia nem alugar um carro, uma casa, passava perrengue mesmo. Então a gente acolhia, entendeu? Volta e meia, um ajudava o outro. Pô, o outro tava sem dinheiro, pô, vamos rachar aqui. Não, tá tranquilo, vamos aqui, cai pra dentro, não sei o que, fazia as barcas, sabe? Ninguém ficava na mão, não, cara. Não, ele falou agora das roubadas e tudo mais, cara, e eu acabei de lembrar aqui, cara, me veio aqui uma foto na revista Fluir do Vitinho,
num quarto minúsculo na França, pagando uma fortuna. E eu lembro o Pedro Milha também falando, cara, que na época na França, pra tu tomar um banho quente, pra tu, pô, era assim, era coisa de luxo, né? São aquelas roubadas do circuito mundial que ninguém conhece. Lógico que hoje em dia mudou completamente, mas a sua geração pegou cada roubada, meu amigo, e ainda tem o lance da língua, de não falar o inglês, de não falar o francês. Isso realmente atrapalha bastante o desempenho, às vezes, na água também, né? Era complicado em vários lugares, até mesmo às vezes para poder fazer uma reclamação, conversar com o head judge, sabe? E era complicado demais. Às vezes, pô, de repente faltava um pouco mais de inglês para um, para outro. Às vezes você queria falar uma coisa, acabava falando outra que entendia outra coisa. Foi assim, tipo uma evolução, né, cara? A gente passou uma época que ia para os lugares, às vezes não sabia nem como é que era o tipo de onda. Hoje eles já sabem de tudo, né? Que a onda é cheia, que é isso, que é a mais longa, que vai dar o tubo ali, que não sei o que, essa é a prancha boa para levar, a água é fria, tudo mais, mas foi muito maneiro. Vou te falar, não me arrependo de nada, foi muito legal, a gente curtiu pra caramba o circuito, foi bacana demais. Demos, pô, boas viagens, cara, foi muito maneiro. Não, isso é muito louco, né? Você indo pro lugar, eu fico imaginando, porque a galera tinha que fazer, assim, todo o trambique para chegar lá, né? Você tinha que comprar sua própria passagem, alugar seu próprio hotel, pegar o seu próprio carro. E aí, às vezes, nem sabe como é que é a onda. E aí chega lá, não sabe nem para onde. Não sabe nem para onde tinha ir. GPS. Não tinha GPS. Não tinha GPS. Não tinha GPS. Hoje em dia, amigo. a gente chega lá, eu nunca fui na França. A primeira vez que eu fui para a França, eu joguei no Google, fui tranquilo. Acabou. Nem, né? Antigamente não tinha como. Nossa, eu fico pensando nesses perrengues que vocês passaram aí. Então, não tinha muito isso, que tipo... Às vezes, assim, alguns, a boa era meio que tentar colar com alguém que falava bem inglês, já conhecia o lugar, sabe? Chegar junto. Eu lembro que na época, não sei se era o empresário ou o patrocinador do Fabinho Silva, ele meio que tentava falar com a galera pra gente tentar chegar meio junto no aeroporto, pra ele poder, sabe, chegar nos lugares e tá bem parado, né? Porque era difícil mesmo naquela época, cara. E muitas vezes a gente ficava perdido ali, e às vezes até para pegar uma informação na rua, era difícil de falar como é que faz, né? Mas assim, foi muita história, pô, a gente abriu as portas mesmo. Graças a Deus deu tudo certo. Verdade. A gente fez uma história bacana aí no circuito. Foi um aprendizado para todo mundo. A gente leva pra vida, né, cara? Sem dúvida. Com certeza. Você tem alguma memória de algum momento que você chegou num país novo, num lugar novo que você nunca foi, sem saber como é que era a onda e como é que foi essa experiência? Você tem alguma memória de um, não vou falar perrengue, né? De algum momento desse, assim? Cara, eu não consigo me lembrar, assim, muito bem, mas, assim, eu lembro de chegar no aeroporto, assim, acho que tava eu, Peterson, Rosa, acho que tinha mais alguns, assim, acho que um ou dois. Naquela época ali, naquela barca que a gente parou no aeroporto, eu não sei se foi Inglaterra ou se foi Japão, e aí ficamos estacionados, tipo assim, cara, o que vai fazer? Ninguém podia alocar o carro, não sabia se comunicar, onde que era a praia. Opada. A gente meio que conversando assim, quem que vai, quem que não vai. Aí, pô, sabe, eu acho que naquela época ali eu tomei a frente, fui, aí, pô, aluguei, não sei como que eu fiz, mesmo pagando uma taxa absurda. Acho que tinha um negócio da idade também para alugar o carro, né? Aí a gente conseguiu sair do aeroporto, mas ficamos ali algumas horas pensando, conversando, rolou um estresse, mas graças a Deus a gente saiu do aeroporto, entendeu? E não foi uma vez só não, tiveram várias. E às vezes, pô, tu chegava num lugar e tu via
surfista, pum, pegava a prancha, aí, pô, vinha um outro lá que era o patrocinador, o manager, aí buscava o cara, botava na van, pá, tudo bonitinho, e ia embora, a gente ficava, falava, caramba, os caras estão tudo indo embora, chega um voo, chega o outro, e a gente tá aqui parado, meu irmão, vamos fazer alguma coisa. Aí, cara, a gente Cara, tinha que tomar uma atitude, né, cara? Sinistro, sinistro. Cara, o Manos Yu já me contou cada história dessa sua geração, que ele ajudava vocês pra caramba, porque o Mano falava inglês, né, cara? E também viajava o circuito todo pra fazer a computação. E ele falava, cara, eu ajudei tanto Vitinho, Peterson, Guilherme, tanta gente, cara. E que era casca. Ele falou pro Japão era um dos piores lugares pra todo mundo, né? Pra se comunicar. O Mano, cara, o Mano não era só o cara do computador, não, do sistema, cara. Ele era praticamente um tour manager naquela época, que foi uma época que não existia muito esse tour manager, né? Ele organizava muita coisa, pô, sumiu bagagem, pô, tem que ligar para uma operadora aí da a companhia aérea. Ih, tinha um monte de coisa, aí deu problema com a casa alugada, não sei o quê, como é que a gente vai fazer? Pô, tá dando uma merda lá. Aí era tudo, eu me levava lá pro Mano, por causa também até de... Não tinha alguém para poder resolver isso pra gente, né, cara? Não sei como é que é hoje em dia, mas assim, a gente ficava num perrengue danado, não só pela língua também, né, cara, de estar fora do país, como é que vai resolver aquilo. E foi uma experiência para todo mundo, né? O Mano também brigava muito pro surf estar na internet, né? Ele Muito. escaneava as fotos, mandava pra galera, né? E tinha essa visão já, que o surf podia estar na internet e tal. Pô, ele foi um pioneiro aí no surf, ainda mais nessa época. Foi mesmo. O sistema dele também era muito bacana. Tanto é que naquelas épocas que a gente tinha as reuniões, aí a gente sentava os surfistas, alguns pessoas representantes das marcas, e aí apareceu um ou outro, apareceu o Gravel, né, que botou o Mitchell Surf Foundation junto com a SP, botou um bocado de dinheiro na WSL, não é mais a SP, né? Aí ele que fazia as festas, às vezes faltava grana para nego pagar a festa de final de ano. E naquela época eu lembro deles falando assim, Mano, participando das reuniões também, e falando, cara, o quanto é importante a internet, o site da SP, onde ninguém vai conseguir fazer uma coisa para que todo mundo assista. Os caras já tinham uma visão além, né, do que poderia ir o surf. E aí as coisas foram evoluindo, né, cara, e o esporte hoje em dia tá onde tá, cara. E graças a essas pessoas, Mano, Gravel, foi muita gente, né, cara, e foi mal barato. O lance que ele criou também do Mitchell Surf Foundation, botando os médicos também no tour, cara, foi uma coisa assim, mal barato, cara. A gente não esperava ter isso tão cedo, sabe? E, pô, chegaram às vezes em Fiji, pô, lá do outro lado, pô, em Gilead, outros lugares assim, bem distante. Pô, às vezes você ia com uma lesão, porque não podia faltar, era grana, você precisava daquela grana, daquele campeonato para pagar as suas contas. E aí, pô, tava meio machucado do joelho, tava com uma torção no tornozelo, com alguma coisa, pô, cara, tinha uns caras lá que eles botou os médicos, então eu cheguei em alguns campeonatos assim, bem mal, e aí acabei tendo um bom resultado, indo para um campeonato que eu nem sabia que ia competir bem, sabe? E, pô, foi uma coisa assim muito bacana. Essas pessoas fizeram muito pela SP, entendeu? Teve outras também, né, cara, que eu não consigo lembrar aqui agora, mas foi uma época que todo mundo fez um pouquinho pro negócio andar, né? Legal. Com certeza. Até hoje, na verdade, essa edição aí do médico no evento é uma das coisas mais importantes que tem no evento. Sim, Né? Os sim. médicos, eles ajudam até o staff quando tá ruim. Sim, eu já ajuda fui todo várias mundo. vezes. Eu já fui uma vez também. É. Peguei a infecçãozinha lá no Tahiti, passei mal, eles me ajudaram lá. Nossa, sou grato, muito grato a eles.
Demais, imagino vocês como atletas, né? Então, eu fiz uma cirurgia nessa época que eu quebrei a perna lá em Newport, né? E o médico, ele era surfista. A gente chegou no hospital e depois, cara, de um tempo, veio até trabalhar na própria SP, Dr. Warren. E não sei se ele trabalha ainda, mas assim, cara, ele que fez uma cirurgia que meu pé tá bom até hoje, graças a ele. E assim, depois daquele ano ali, eu, pô, tive bons resultados, minha carreira, pô, andou muito, sabe? E foi graças a essa boa cirurgia que ele fez, porque eu não sei se eu ia conseguir fazer uma cirurgia tão boa aqui no Brasil, entendeu? A gente tava nos Estados Unidos, então as coisas deviam estar um pouco mais avançadas lá. E eu peguei logo um cara que tratava, pô, atleta olímpico, né? Pô, fiquei bem pra Pegou caramba, top. graças a Deus. Então, Vitinho, eu lembro muito de você, cara. Assim, a primeira vez que eu escutei a falar realmente do Vitor Ribas foi quando você teve a terceira colocação no Alternativa. Você ainda era surfista amador, você tinha 16 anos de idade. Sim, devia ter um monte de sonho ainda. Você era patrocinado pelo Roberto Valério, Company Ciclone. E dali em diante o seu nome foi crescendo, 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 e você se transformou no grande Vitor Ribas que todos nós conhecemos. Mas isso, eu queria separar assim 3 momentos da sua carreira para que você possa falar. Esse momento, essa terceira colocação na Alternativa Pro, um campeonato que todos os gringos estavam, todos eles, e você foi o melhor brasileiro naquela etapa com apenas 16 anos de idade. Depois, já consagrado dentro do circuito mundial, vencendo etapa na França, sempre chegando, ganhando do Kelly Slater, já um cara renomado, e aí no final, já no seu final de carreira, falta de patrocinador e tudo mais. Então, mais ou menos falando um pouco do ciclo da sua carreira, do menino sonhando, de um atleta renomado no circuito, para o final de carreira, que a gente sabe, o Pedro Miller esteve aqui com a gente na semana passada, ele falou que o atleta tem 2 mortes. Uma, quando ele encerra a carreira, e a outra, quando nós temos realmente que partir desse planeta para uma melhor. E eu queria que você falasse sobre isso, do começo, do meio e do fim. Então, esse campeonato alternativo foi assim, eu tinha o apoio da Hidrojets, né, que naquela época fazia minhas pranchas, o Ricardo Martins, Joca Seco, Luiz Ferreira, e era uma fábrica de pranchas que tinha ali em Vargem Grande e, pô, as pranchas eram alucinantes. Aí eu tô com eles até hoje, virou o Works, né, e naquela época eles me arrumaram um patrocínio da Company Ciclone, então eu caí na mão do Roberto Valério, dono da Ciclone. E ele tinha uma visão além também, assim como o pessoal da Hidrojet, né? Eram pessoas que surfavam profissionalmente já no esporte. E aí nesse campeonato, antes desse campeonato, ele mandou um monte de atletas para o Havaí para ganhar experiência. E a gente foi, não sei se foi um ano antes, em 87 ou para 88. E assim que eu voltei dessa viagem para o Havaí, estava tendo esse campeonato e eu fui um dos que ele apoiou para poder fazer a inscrição. Foram vários atletas da Company Ciclone que competiram. E aí nesse campeonato eu fui passando e ele sempre hospedava vários atletas na casa dele. Aí tava cheio de gente na casa dele dormindo na sala, no apartamento na Barra. E aí ele ia trabalhar e a gente ia pro campeonato. E aí ele perguntava a cada dia, e como é que foi o campeonato? Pô, se deu bem lá, pá, não sei o que, pô, passei, ganhei do cara ali, pô, não sei o que, tal de Chui Rena. Ah, pô, foi legal, pô, que maneiro. Aí, galera, vambora que a gente vai jantar fora hoje. Aí, todo dia que ele chegava, meu irmão, à noite, e aí, como é que foi o campeonato? Pô, ganhei do Hans Hidman. Pô, então vamos jantar fora, pá, não sei o que. Aí levava aquela molecada toda, bancava, meu irmão. Porra, era aqueles buffet da Barra. A gente comia muito, meu irmão. Pô, era demais, né? E aí foi a semana toda assim, porque era tipo uma maratona de evento. A gente passava não sei quantas fases para chegar lá em cima. Eu não lembro não, mas eu acho que eu corri umas 6, 7 baterias, ou sei lá mais. Era triagem, isso era triagem. Tinha muita bateria. Até chegar no main event. Aí, pô, fui passando, cara. E ele ficou, pô, cada vez mais feliz com aquilo. E quando terminou o campeonato,
Aí era bateria de 2 ainda naquela época, olha que engraçado. Aí o cara tinha que ganhar na semifinal 2 vezes do outro. Aí eu perdi pro Martin Thomas, que hoje eu acho que é diretor de provas no Havaí, né? Negócio da desse aí. Tênis Coroa, sim. Aí eu fiquei em terceiro lugar junto com o Shane Horan. E o Dave McCauley ganhou do Martin Thomas na final. Aquele Final. campeonato foi meu passaporte para o circuito mundial. Dali em diante, Roberto Valério fez uma carta e falou: meu irmão, vai ter uns campeonatos na Austrália, 3 campeonatos, a Tríplice Coroa da Austrália, você vai ter que correr. Fez uma carta, ó. Meu nome é Roberto Valério, sou dono da empresa Ciclone no Brasil, Rio de Janeiro. Estou mandando o atleta Vitor Ribas, surfista profissional, para competir no Coke Classic, o Wollongong não sei de quê, e o Bells Beach, o Rip Cool de Bells Beach. Cara, eu cheguei, tinha 16 anos, na Austrália, primeira vez, com a carta na mão, eles já me mandavam para a imigração, eu só dava a carta. Qualquer coisa eu dava a carta. Aí chamavam no telefone, ó, tem um menininho aqui do Brasil, pequenininho, tá cheio de prancha de surf aqui, com a carta na mão, dizendo que veio para competir. Aí, de repente, apareceu alguém falando assim, ó, passou um surfista aqui no terminal agora e ele tá indo para tal lugar, manda ele. Aí eu ia atrás lá, ele me levava, eu ia atrás seguindo os surfistas. Até chegar lá na loja da Hip Cool, aí não sei como, cara, eu fui pegando um ônibus, depois parei num lugar e pegaram de táxi. Aí quando eu cheguei na Hip Cool, o pessoal descobriu que eu era brasileiro, ligou para os brasileiros que estavam no caravana do parque do lado, que era Pedro Miller, Guto Carvalho, Rodolfo, Renato Febo. Aí falou, pô, tem um menininho aqui do Brasil, veio para competir aí, vocês têm que vir aqui. Aí eles me pegaram, eu fiquei junto com eles lá, pô, foi uma doideira, cara. Aí rolou várias confusões, cara, pô, cada história. Se for contar aqui, a gente vai durar, sei lá, uma semana. É muita coisa. Então, mas aí falando mais pra frente, né? Eu, né, correndo o circuito, aí primeiro ano mesmo de circuito mundial foi em 94. Se eu não me engano, eu fui top 16. Já comecei a fazer umas bons resultados. Em 95 foi o ano que eu ganhei aquele campeonato em Lacanau, que foi minha única vitória no WSL, né, até hoje. E aí marcou muito aquele campeonato, porque era difícil de um brasileiro ganhar uma etapa, né? E a gente estava sempre ali no calçadão conversando, a gente fazendo várias amizades. A galera de Santos, sabe? O pessoal do Rio. Aí desceu lá aquela tropa, me pegaram, botaram aqui na Cacunda e me levaram até o pódio. E desse dia em diante, que eu acho que começou a acontecer isso, em 95 para cá. Da galera levar, eu lembro que foi o Pio, o Daniel Miranda, pô, tava uma galera lá, o Tijolo, pô, Pai Jajá, Cheiroso, pô, brincadeira, tinha um monte de gente. Só fera. Naquela época, tinham muitos, assim, que gostavam muito do esporte, que iam, cara, às vezes com pouca grana, mas para acompanhar o evento, aí levavam um monte de coisa para vender na França, porque as coisas eram caras, então pô, vendia chaveiro, adesivo, deck, prancha, strap, e para se manter também e acompanhar os campeonatos, né? E aquilo ali foi um marco também, foi muito bacana. E além de a gente estar ganhando dos grandes nomes, né? Eu lembro que, eu acho que foi nesse campeonato, eu ganhei Derek Rowe, Damon Hardman, Tom Caron. Os caras já tinham sido campeão do mundo, eu ganhei num campeonato só, um monte de campeão. Foram vários cinturões, né? Num campeonato só. Aí cheguei na final contra o Todd Holland. E vamos começar, vou falar mais história. Flórida. Aí mudei a regra também, no ano que eu me classifiquei. O Todd Holland, ele me marcou na bateria. E era uma coisa meio que programada junto com o Ross Clark Jones e o Jeff Booth, e aí ele cometeu 3 ou 4 interferências, mas naquela época não tinha esse negócio de sair da água. Não. Então, depois daquele caso ali, foi pro Hawaii, aí julgaram lá, e aí mudou a regra. Fez 2 interferências, sai da água, você tá fora, tá eliminado. Mas naquela época foi uma doideira danada, pô, foi uma confusão. Eu lembro. Eu mudei a regra. E o Mato...
O Mar tinha meio metro, você era o favorito para vencer o campeonato, o cara colou em você igual um carrapato para ajudar os amigos dele para se classificarem no QS. E aí a praia, meu amigo, se eu não me engano, foi em Maresias, nego quase matou o Todd Holland vivo ali na saindo. Ele tinha aquela barbicha, ele teve que cortar a barbicha para sair do Brasil, não foi isso? Tava todo mundo muito perto acompanhando tudo que estava acontecendo. E o locutor era o Thail, né? O Thail contando, olha, pô, Vitor Ribas, o atleta brasileiro, tá buscando o resultado, gente, né? E tudo mais. E ele precisa pô, desse resultado para poder se classificar. Então o povo ficou assim, sentido com aquela situação toda. E aí deu um corre nele, tacaram areia, ele foi sair com a polícia. Foi uma doideira. Vamos voltar antes do final da carreira, porque você ganhou essa etapa na França, mas você foi segundo pro WOC em feed. Como é que foi essa final em feed também? Essa final foi bacana demais também. A gente fez uma bateria ali que, se eu não me engano, foi menos de um ponto ou um ponto de diferença. O WOC estava surfando muito também, foi o ano que ele foi campeão do mundo, né? E foi um ano que o Slater, ele parou de correr o circuito mundial, ele pediu um ano para dar uma pensada, dar uma descansada. E aí, nesse ano a gente competiu, né, na semifinal, eu caí com o Kelly. Aí acabei ganhando dele na semifinal e fiz a final com o Ock. E foi bacana demais, né, cara, ter podido surfar ali com o Ock naquelas condições. Um campeonato que era uma onda perfeita, encaixava muito bem no meu surf. E foi bacana demais, assim. Foram campeonatos, assim, que marcaram mesmo. Tenho o troféu até hoje, bonitão. Lembro também que quando eu voltei para casa com o troféu, me ofereceram $500 pelo troféu dentro do avião. Aí eu falei, pô, não vou vender não, cara. E aí o circuito mesmo eu parei em 2007. Não voltei mais, né? Como você falou, no final da carreira eu já não tinha tanto apoio assim. É que nem qualquer atleta que vai ficando mais velho, né? Você vê que o Slater tá praticamente arrebentando aí e ele não tem patrocinador, tudo bem, ele tem a marca dele e tudo mais, né? Mas hoje ele não tem apoio principal, né? E é mais ou menos o que acontece. Hoje mudou muito também, né, daquela época, mas foi o que pesou mais também, né? Deu voltar para o circuito em 2008, buscar uma vaga novamente, sem grana, ter que ficar vendendo carro, vender as coisas que eu conquistei daquele ano todo, sabe? Depois de vários anos. E, sabe, eu falei, cara, pensei bem, falei, pô, acho que eu já fiz uma história legal, tô satisfeito. Meu filho tá aqui no Brasil, é novinho, cara, nasceu em 2003, né? Ele tava com uma idade legal, que eu queria estar próximo. E eu não ia apostar de novo, não. Então eu nunca mais tentei voltar. E agora eu já tô com 50 anos, né, meu irmão? Dá mais não. Tudo bem que no WSL mudou muito, né? O lance das regras, o auxílio do jet, tudo evoluiu. E ajuda bastante o cara que é um pouco mais velho e que não tem tanto gás quanto essa galera mais nova. Mas 50 anos para correr WQS vai ser muito difícil, não dá mais não. Pô, maravilha, Vitinho. Muito bom, cara. Você foi um grande ídolo. Não só você, né? Quem não conhece muito o surf, o seu irmão, você vem de uma família de dois grandes surfistas também, o Valério Ribas e o Plínio Ribas, que era considerado o melhor surfista de ondas pequenas do mundo naquela época. Então, a sua família realmente foi uma grande família que fez história no surf de Cabo Frio. Não é à toa que você tem uma estátua, né? Na cidade, né? Então a estátua hoje, ela fica ali em frente do Espaço Cultural do Surf, que fica uma quadra da Praia do Forte. E hoje eu trabalho no Espaço Cultural do Surf, que é um museu, né? Praticamente um museu do surf. Eu acho que é o único que é aberto no Brasil, né, ao público. Não cobra nada a entrada. E eu sou o guia lá, eu conto a história de como surgiu o surf brasileiro, aonde começou no Brasil, explico sobre as pranchas, a evolução delas. A gente tem prancha desde a década de 50, cara, lá.
pranchas de madeira, pranchas a lá, é um museu bacana pra caramba. A cidade, apesar de não ser uma Surf City como Ubatuba, Joaquina e outros lugares, a gente tem esse museu aí que pô, é demais, cara. A galera que chega ali com 30 e pouco, 40 e poucos anos, alguns assim, eu vejo lágrimas nos olhos e tudo. É muito bacana, Legal. entendeu? E hoje pô, minha vida tá bacana, cara. Apesar de eu não estar no circuito mundial, né? Isso eu já sei que passou pra mim. Eu tenho consciência disso, entendeu? Gosto muito de surfar, surfo todos os dias, dou aula de surf e de kitesurf. Pô, fiz o meu pé de meia. Eu agradeço demais a WSL por tudo que eu conquistei na minha vida, cara. Foi demais isso, uma experiência enorme. Falo um pouquinho de inglês, falo um pouquinho de francês, um pouquinho de espanhol. Sou um cara que posso me virar em qualquer lugar do mundo hoje em dia, com todos os perrengues que a gente passou. Tô em casa, qualquer lugar, pode me tacar em qualquer lugar aí, Bruno, que eu tô bem pra caramba. Sou feliz aqui, cara. Eu moro perto da praia, ando de kite, pego onda. E agora tô com meu filho com 19 anos de idade. Alô, alô, galera Tá aí, surfando bem. empresários. Alguém querendo patrocinar um garoto de 19 anos, super talentoso. Lucas Rivas, tá vindo aí, hein? Foi a primeira temporada dele no Havaí, surfou bem. E o Lucas é diferente, né, do Vitinho, do biotipo. Ele é grandão, altão, né, cara? Então, dá um aviso aí pra galera, os empresários. A galera, pô, quiser apoiar um garoto legal pra caramba, com 19 anos. Super talentoso, ama o surf. Quer seguir os passos do pai aí no circuito mundial. Pô, super educado, todo mundo gosta. Quem conhece fala muito bem dele. Tem uma imagem bonita, diferente de mim. É alto, bonito pra caramba, fala bem inglês, tá preparado pro circuito. Só tá faltando prata, só falta um pouquinho de grana aqui. Pô, felizmente eu fui bem como surfista, mas como empresário, como fora do surf, eu não consegui ganhar muito dinheiro, não. Mas assim, a gente está fazendo o melhor possível para que ele consiga conquistar os sonhos dele e que, pô, torcendo para que alguém chegue aí para poder dar um apoio, dar essa oportunidade para ele. É como você falou, né? Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né, da galera ter o suporte. Antigamente, todas as marcas de roupa as mais maneiras era de surf, né? Hoje a galera que faz um dinheiro bom é fora na verdade, os patrocinadores são um pouquinho mais fora do surf, né? Pô, tomara que dê certo aí pra ele, estamos torcendo pra ele porque merece, né? Pô, ainda mais vindo dessa história que você tem. Ele é super dedicado, cara. Ele tem buscado muito isso. Aos 14 anos ele começou a investir bastante nos treinos. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, na casa do Arquimedes, que é pai do Cauã Costa. E com isso ele está sendo filmado direto lá na Praia do Recreio, na Macumba. Tá fazendo um trabalho legal pra caramba. Eu vou correr atrás agora de uma preparação física para ele esse ano. E a gente tem que arrumar uma grana para poder botar eles no QS, cara. Porque ano passado eu tô muito fora do surf, né? Eu achei que ele fosse conseguir uma vaga. Antigamente sempre aparecia uma vaga. A gente ficou lá em Saquarema, passou o WQS, passou o Pro Júnior e ele não conseguiu entrar no campeonato, cara. É uma coisa assim que não é do meu mundo não, sabe? Mudou muito, né? Hoje ele tinha que arrumar algum jeito de ir no QS logo para ranquear, porque sem ter aparecido no ranking, ele não consegue nem vaga para correr no Brasil, né, cara? Agora mudou, cara. Mudou. Criaram os Challenge Series e você tem que competir nos campeonatos pequenos para conseguir fazer uma pontuação, para você ir galgando o seu espaço para um dia conseguir chegar no Challenge, para aí sim você sonhar em se classificar para o CT. Mudou bastante. Você acabou de falar também do Cauã Costa, que é um menino também muito bom, tem muito talento. E tem um menino de Cabo Frio também, cara, que vem surfando muito, é muito jovem, filho do Paulo Pequeno, que chegou a competir nas etapas do circuito carioca profissional, muito bom surfista também. O Pablo Gabriel, se eu não me engano, surfa muito esse menino. Tem acompanhado ele aí? Surfista, né? A mãe surfista, o pai também, o avô dele também surfista, pioneiro aqui na fabricação de prancha, de Cabo Frio.
E a vida deles, cara, é ir pra praia cada dia, filmar o filho, né? O Paulo Pequeno filma o filho dele em todas as condições e aí conversa, fala, cara, ele tá totalmente focado no que ele quer. O moleque é super talentoso, muito bom, cara. Ele surfa que nem gente grande. Tudo que o pessoal faz aí no circuito, ele faz. Eles aéreos de todo verdade. jeito, tem a linha, tem borda. Ele só precisa agora acompanhar o crescimento dele e trabalhar fisicamente, porque ele tá pronto, cara. Pelo que eu tenho visto, cara, eu não moro aí, ainda não tive a oportunidade de acompanhar ele surfando ao vivo, mas pelo que eu acompanho, realmente é o que você falou. Ele já surfa como profissional, só que ele tem 12 anos de idade. Isso aí. Mas o surf, ele ficou muito profissional, né? Tem muita criança, assim, muito menino surfando bem, se dedicando a isso, já sabe o que quer desde novo, né? E, assim, mesmo sem esses apoios que eu vejo que está faltando muito no mercado, cara, os pais, cara, estão botando do bolso, estão fazendo o que pode para levar os meninos na competição. E eu não estou falando que é 1, 2, 3, não, cara. Isso é no Brasil todo, cara. Porque virou um sonho dos brasileiros ser surfista profissional, correr no WSL, entendeu? E assim, hoje o circuito ele tá mudando muito, né? Parece que agora vai ter um corte, né, no meio do ano, aí diminui mais os atletas. Tem, depois da Austrália. Ficou bem difícil de conseguir um espaço agora para poder correr o circuito, né? Tava falando do meu filho da dificuldade que é de entrar no evento. Se a gente tivesse grana, eu mandava ele para um campeonato desse menor aí nos Estados Unidos, ou na Flórida, num outro lugar no Havaí, de 1 estrela ou meia estrela, para ele somar ponto, porque se ele não correr nada, esse ano vai chegar aqui no Brasil, ele também não vai correr nenhum WQS, que não vai ter vaga para ele. Ele já está com 19 anos, aí estou falando do meu filho, mas imagina os outros que estão aí no país, que tem nível para correr, que querem, mas não estão tendo oportunidade, né? Vai ter que competir nas etapas do Carioca, Paulista e Circuito Brasileiro, né? Não vai ser difícil realmente correr as etapas do Circuito Mundial, mesmo do QS. Mas assim, a gente torce muito com essa mudança agora da CBS, né, cara? Que tá vindo para melhor e de repente, cara, quem sabe a gente não volta a ter o melhor circuito nacional do mundo, que a gente já teve isso, né? Foram 6, 7 etapas, cara. Cada uma etapa dava um carro. Da onde você já se viu isso, cara? O cara sair com o carro na mão, com a chave. Brincadeira, não. Isso aí é uma coisa que aconteceu um tempo atrás e durou uns anos acontecendo, né, cara? Foi muito maneiro. E o Brasil, o esporte está num patamar que tem tudo para que volte a acontecer. E, de repente, tem uma esperança aí para ele também, para outros também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como o esporte está evoluindo, né? Fica mais... Eu acho que também está passando uma transição agora, né? De um esporte mais niche a um esporte um pouquinho mais esbranjado, né? Ainda mais no Brasil. O Brasil agora o surf é muito maior do que era 10 anos atrás, né? Nos Estados Unidos ainda está crescendo, mas no Brasil já é um esporte alto nível, né? Já está ali junto com futebol, MMA, vôlei. São os 4 esportes principais ali do Brasil. E aí tem muitos ajustes ainda a ser feito, né? Uma coisa, Vitinho, que eu concordo com você, porque na minha geração também era assim, a maioria dos surfistas brasileiros, eles eram patrocinados por marcas e empresas brasileiras. Existia um aquecimento dentro do mercado muito grande. E o que eu vejo hoje em dia é que as marcas gringas meio que tomaram esse controle dos melhores surfistas brasileiros. Porém, pelo esse boom que o surf deu nesse momento, nesses últimos anos, com o Gabriel, com o Adriano, com o Felipe, com o Ítalo, ele também abriu o leque de oportunidades para os surfistas. Então, hoje em dia, o surfista não está mais preso somente na surfwear.
Ele pode também buscar um patrocínio em outras empresas que vêm hoje em dia, como você falou, o surf não é mais marginalizado como na minha época, como na minha adolescência, como na sua adolescência. É o que você acabou de falar. Hoje em dia, os pais estão investindo, tendo sonhos que os filhos se tornem surfistas profissional, porque a imagem do surf é muito boa. Acabou essa história de surf ser associado com drogado. Isso acabou. Não tem mais nada a ver. O surfista é um atleta como um atleta olímpico. Na verdade, o surfista é um atleta olímpico. O Ítalo Ferreira foi o primeiro surfista do mundo a vencer uma medalha de ouro, assim como a Carissa Mora havaiana. Então isso vai ser parte do nosso cotidiano. E isso está trazendo também outras marcas que não tem nada a ver com o surf, mas que acham o lifestyle do surfista, o estilo de vida maravilhoso. E essas marcas querem se associar aos surfistas. Então você tem um nicho muito maior de vender o seu atleta e para você tentar até vender o seu próprio filho, ser um empresário e vender o seu filho para esse tipo de marca, que não é surfwear e que muitas vezes tem muito mais dinheiro para investir do que uma marca de surf, entendeu? Então isso eu acho uma coisa positiva hoje em dia. É legal pra caramba, mas assim, acho que tem que ter uma pessoa boa para buscar isso, né? Não vai ser um cara que eu não tenho essa visão de empresário, de empreendedor, de saber vender, né? Eu acho que hoje está muito assim, eu acho que está faltando mesmo um grupo de empresários começar a pegar esses atletas e vender para essas marcas que você falou que está aparecendo. Porque hoje no Brasil e no mundo, esse mundo dos apoiadores de surf está muito pequeno. São 2 empresários aí que meio que controlam tudo, né? E eles que conseguem vender os atletas e tudo mais. Não tem muita saída para um lado para o outro. Você pode até mandar uma mensagem para uma marca, o cara não vai nem te responder, cara, nem um oi. Ele está acostumado a conversar com aquele empresário ali que ele já conhece, que troca uma ideia direto, que é amigo, que faz um churrasquinho e tudo mais. O surf, hoje, na minha visão, ele nessa parte de apoio, de tudo mais, ele virou uma panelinha. Ele ficou uma coisa muito fechada entre poucas pessoas. E para você conseguir entrar naquele meio, só botando na mão desses empresários aí. Mas eu te entendo perfeitamente, até porque para um pai vender o filho é um pouquinho mais complicado e tudo mais, mas eu tenho certeza que existem pessoas capacitadas, formadas em marketing, que podem ter uma ferramenta muito mais fácil para que você consiga entrar nesse outro nicho que sai dessa panela do surf e que são pessoas que não fazem parte dessa panela, mas às vezes uma pessoa de uma marca grande do marketing, ela pega a onda. Ela não tem o contato, mas ela tem a vontade de investir em um menino de 19 anos que fala bem, que tem uma postura legal, que vai pra praia, que fala inglês bem, entendeu? Então, as marcas estão buscando isso hoje em dia, entendeu? É uma questão de você saber se vender e saber trabalhar com as pessoas certas, cara. Tem nicho para isso. Uma outra coisa que a gente tem que entender hoje em dia é como eu vou me mostrar para o mundo na mídia social. O Felipe é formado nisso, eu vou falar e depois ele provavelmente vai complementar. Na nossa época, Vitinho, a gente dependia das revistas de surf para aparecer e dar retorno para os nossos patrocinadores, também com resultados em campeonato, correto? Acabou isso. Acabou isso. Hoje em dia, você dá o retorno na sua própria mídia social. Na sua conta do Instagram, você pode dar retorno para os seus patrocinadores todos os dias. Você pode criar conteúdo para o YouTube todos os dias. Nós não tivemos essa sorte, Vitor. A gente dependia da Fluir, da Hardcore, da Insane, ou do Sport TV, ou dos resultados obtidos na competição. Hoje em dia, você tem gente que ganha, acredite, tem gente que ganha muito bem com um canal de YouTube, tem gente que ganha muito bem com uma conta no Instagram que nunca venceu um campeonato profissional. Entendeu? Então, é só ter uma questão de visão e ver aonde o mercado está te levando.
Porque hoje em dia, a imagem de um atleta na mídia social, ela é gigante. E aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo Felipe, porque ele é desse ramo, ele é formado em marketing justamente de mídia social, e ele vai poder falar muito mais sobre isso. Esse rumo é o rumo, para mim, na minha opinião, todo surfista, ainda mais surfista bom, deveria ter uma atenção especial nisso. Você falou, tem gente que ganha muito dinheiro na mídia social. Vê o Jamie O'Brien, por exemplo. Ele faz muito mais dinheiro que muitos surfistas do CT. Muito mais. Yep. Só pelo canal do YouTube dele, só pela presença da mídia social dele. Aí ele conseguiu um patrocínio da Red Bull, aí consegue um patrocínio daqui do outro, porque ele está criando conteúdo. Yep. Tem muita gente que cria conteúdo sem ter um talento. Tem gente que cria conteúdo no dia a dia e faz dinheiro com isso. No YouTube faz um monte de coisa. E na minha opinião, todo surfista bom deveria ter pelo menos um canal de YouTube. Pegar um amigo aí que é interessado numa câmera, que gosta de filmar, não precisa ser profissional, não precisa ser nada. Começa a filmar o dia a dia, as melhores ondas, posta todo dia. Surf, as onda boa que pegou naquele dia, posta 3 vezes ao dia no Instagram, faz um vídeo de 5 minutos no YouTube e vai fazendo do jeito que pode, não precisa ser editado pelo melhor editor, filmado pelo melhor cameraman, não precisa. Põe lá todo dia para você ver que essa pelo menos é uma janela que você vai ter, que possivelmente alguém um dia vai pelo menos notar quem você é, né? E a WSL também às vezes faz isso. Eu tomo conta da mídia social, né? Eu tomava conta da Global, agora eu tomo mais da WSL Brasil. A gente tem uma agência que faz agora, mas eu meio que gerencio ali. Mas uma das coisas que a gente fazia na Global é pesquisar vídeos de surfistas free surfers, né? E aí botava na WSL. Aí do nada uma pessoa bombava na WSL ali e daqui a pouco aquela pessoa já começa a ter muito mais seguidor. Até um filmmaker, às vezes, bombava na mídia social da WSL e daqui a pouco ele ou ela tinha uma mídia social grande na própria conta. Então, acho que esse caminho é o diferencial positivo da nossa geração hoje em dia. Que se você souber usar a mídia social, ela vai te ajudar muito, ainda mais com um surfista profissional, né? Ou um surfista que está tentando ali entrar nessa, vamos dizer, panela, né? Que realmente é muito difícil de entrar. Mas hoje em dia tem outras marcas também interessadas, né? Você vê a Havaianas hoje em dia investindo muito no surf, a Oi investe muito no surf. Banco do Brasil, cara, acabou de fechar o Banco do Brasil. Então a gente está muito mais avançado em termos de oportunidade, mas realmente é mais difícil de entrar. Mas você tem a mídia social para te ajudar. Você trabalhar bem a mídia social em termos de quantidade ali e tendo já uma personalidade boa, é meio caminho andado, mais que meio caminho andado. Lógico que tem que ter uma qualidade, né? Lógico, mas olha só, isso aqui eu tô falando não só pro Vitor Ribas, mas justamente para todos os nossos ouvintes do canal Surf, Papo e Flow, é o seguinte, vamos supor que na época uma empresa de surf tinha que fazer uma página dupla ou na Fluir ou na Hardcore que ia custar para ela R$50 mil, correto? Hoje em dia, se ela patrocina um atleta e esse atleta tem 100 mil seguidores no Instagram, ele vai estar mostrando o produto para 100 mil seguidores. E às vezes, naquela época, lógico, o surf não tinha o boom que tem hoje, talvez a revista Fluir, a Hardcore, não tivessem nem 100 mil pessoas vendo. Então, olha só como a dinâmica de uma mídia social hoje em dia, você gerando um bom conteúdo e você trabalhando junto com o seu patrocinador, você vai dar um retorno gigantesco para a marca que está te patrocinando. Você está gerando conteúdo, você está ajudando a vender o calção novo, ou o boné novo, ou a bermuda, ou a camisa, ou o strap, a quilha, ou a prancha. Então, cara, hoje em dia é muito grande e nós não tivemos essa opção. A nossa opção era Fluir, Hardcore e campeonato de surf, e aí ainda tinha um pouquinho do Sport TV naquela época que também fazia a cobertura Zona de Impacto com o Ricardo Bocão e tudo mais, mas esses eram os únicos meios da gente dar retorno, e acabou. Hoje em dia, cara, você tem
é muito grande o nicho para que você realmente dê retorno e mostre quem o Lucas Ribas ou o Pablo Gabriel ou o Felipe Marcondes na mídia social dele, o André Juranelli, ou a WSL Brasil, a WSL Global, entendeu? Porque você cria esse conteúdo e isso tudo é super importante para o crescimento de um atleta também. O atleta hoje em dia tem que se preocupar também com a mídia social e não só em vencer campeonato. Lógico que vencer campeonato é o objetivo principal, mas como ele vai aparecer na mídia social dele é super importante também, porque essa é a cara dele. E ele mostrando a personalidade e a cara dele, você pode ter certeza que alguma empresa vai se identificar. Cara, eu gosto daquele cara. A maneira que ele se expõe ali na mídia social, as fotos dele, os vídeos dele, o que ele fala. Pô, é um cara interessante para minha marca, entendeu? Então isso tudo tem que ser levado em consideração hoje em dia para um atleta. E não só para um surfista. Eu tô dizendo em todos os esportes, porque a mídia social é para todo mundo, independente de você ser atleta ou não. Todas as entendeu? carreiras, eu vou dizer, né? Na verdade. Todas as carreiras, exatamente. Pô, legal. Pô, vou dar essa dica aí pra ele, porque pra mim, assim, é difícil, né? De você mexer com com a mídia, de abrir o YouTube. Internet eu sou meio muito fraco. Demorei um tempão pra conseguir falar com vocês aqui. Imagina no YouTube, né? Porque não é da nossa geração. Eu também tive uma dificuldade muito grande. Eu sou chamado aqui pelos meus próprios filhos de caveman, homem das cavernas. Mas você vai evoluindo, você vai aprendendo um pouquinho mais, você vai aprendendo. Não é assim um bicho de 7 cabeças. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é não, cara. Eu tenho certeza que você viajar do Rio de Janeiro até a França naquela época era muito mais complicado do que você entender um pouquinho mais de computador. Muito mais. Acredite, Muito mais, acredite. Certeza. Vai ter que meter a cara aí pra aprender. As coisas vão evoluindo, cara. E nós, seres humanos, a gente tem que estar sempre nessa evolução, entendeu? Eu não tô falando que você tem que ficar na internet, no YouTube, na mídia social o dia inteiro e deixar de viver a sua vida. É usar um equilíbrio, mas usar também essa nova ferramenta em prol dos seus objetivos, ou nesse caso, nos objetivos do seu filho, ou no objetivo de um outro atleta que pode estar nos ouvindo agora nesse momento e falar, caraca, pô, faz sentido o que eles estão falando, então faz sentido o que eles estão debatendo, entendeu? Porque hoje em dia a carreira de um atleta ela é muito maior do que só dar retorno dentro de uma competição. Exato. Não, e outra, também às vezes não precisa ser você, né, Vitor? De repente, ele tem um amigo que gosta de câmera, né, que gosta de filmar. Pra mim, se tem onda boa, eu tenho, e tá grande pra mim, eu me amarro a ficar ali filmando surf, né? Tem maior galera que gosta de fazer isso, quer fazer uma carreira disso. Então, ele achando um amigo assim que tem uma câmerazinha, hoje em dia até no iPhone já consegue, já é uma evolução tremenda. Isso aí já dá para trabalhar junto. Vou passar essa bola para ele, mas ele já mexe no Instagram dele direitinho, cara. Ele já tem essa visão e tudo mais. E YouTube eu acho que ele não tem ainda não, mas vai ter que criar e começar, né? Porque, como você falou, é uma oportunidade de você mostrar a sua personalidade, o seu caminho, o que você está buscando. E se vender também. Às vezes, me falaram também, não sei, que depois de um tempo, se o cara ficar muito famoso no YouTube, ele ganha dinheiro do próprio YouTube pelas propagandas que ninguém põe, né? Ganha, sim, dá pra fazer. Isso é bem legal também. O YouTube em si, eles pagam por comercial ali que passa em cada vídeo, né? Depois de 1.000 seguidores ali, começa a ganhar uma graninha. Já é uma coisa, né? Isso é depois de 1.000. Imagina quem tem 1 milhão, entendeu? Quem tem 500 mil. Então, é um negócio, cara, que hoje em dia tá rendendo. E ainda te digo mais, ele usou o exemplo do Jamie O'Brien. O Jamie O'Brien provavelmente ganha mais dinheiro do canal do YouTube dele do que dos patrocinadores. Ele ganha, sim, uma boa grana dos patrocinadores, mas ele ganha muito mais com o canal dele, cara. E ainda fazendo o que ele gosta, que é pegar onda e se divertir com os amigos. E filmando tudo. Legal pra caramba. certeza. A imagem dele é muito boa, né? Ele vai com bodyboard, vai com prancha soft. Cada hora ele arruma uma coisa.
Cara, tem um que eu gosto muito também, ó. Tem o do Cole Smith, que é bacana. Aquele moleque também fala de alimentação. É um pouco diferente do Jamie. Tem o do Nick Von Rupp também, Sim, lá da Europa, o português, que é excelente. O cara pegando cada onda incrível. Lógico que esses caras já estão mais transados, já tem filmmaker, já tem o cara de dentro d'água, já tem o cara do drone, porque esses caras já estão estourados, já estão bombando, entendeu? Mas você pode ter certeza que tem também gente galgando o seu espaço, que vai chegando também, que vai com força, cara, que já tem 10 mil pessoas seguindo. Ó, o Stefan Figueiredo tem um canal bacana, Man at Water. Tá com aquele filme, as imagens dele. Então, cara, Lucas as coisas. Tem o Silveira, tem um Eugênio agora Sarmento, também. que inclusive eu já vi você e o seu filho surfando no canal do YouTube dele. Entendeu? Então, cara, é criar conteúdo, cara. É criar bom conteúdo. Ter bons conteúdos para você explorar esse novo nicho que é a mídia social que chegou e tá dando. Cara. Tem gente que é desconhecido, que tem 500 mil seguidores, que tem 1 milhão de seguidores. Então, essa é uma nova tendência que eu diria para essa nova geração. Exato. Lógico que pra gente, 46, 50, 55, é um pouquinho mais complicado, porque nós não vivemos isso. A gente tinha que olhar para a Lua e para a nuvem para saber se o tempo ia mudar. Não é verdade, Vitor Ribas? Eu acho que vai entrar o sudoeste. Olha lá, a nuvem tá mudando, cara. Eu acho que vai entrar o sudoeste amanhã, o mar vai mudar. Acabou isso, agora você faz uma previsão de um mês. Cara, daqui a um mês vai bater um sol gigante que vai entrar na Austrália, que vai passar pelo Fiji e vai bater aqui na Califórnia. Olha só que loucura que nós vivemos hoje em dia. Isso não existia na nossa época. Não é mesmo? É verdade, a gente tinha aquele... Ia no final de tarde ali para ver que se o mar estava subindo, né? Como é que ia fazer à noite, se estava querendo vir as nuvens. É diferente. É isso aí. Hoje eu acompanho isso bastante aqui no vento também, né? Para saber a previsão, para velejar, também ondulação. É uma ajuda muito boa, né? Você poder saber mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente. E assim, é importante você se especializar nisso, porque é um passo à frente de todo mundo, né? E é mais ou menos o que acontece no YouTube, nesses outros lugares aí, né? Se você conseguir mexer, é uma ferramenta que pode te ajudar, né? Exato. Pode. Vitinho, queria, de novo, muito obrigado por participar aqui. Eu sei que seu tempo é valioso. A gente já está aqui já há um tempo conversando aqui. Obrigadão mesmo aí pelas histórias, pela conversa. Foi um prazerzaço ter você aqui. Demais. Com certeza, vamos pedir outra vez para você participar de outro episódio. Se der, seria muito, muito bem-vindo. Valeu, obrigado, André. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E dizer, cara, que, tipo assim, a minha história na WSL, para mim, foi demais, assim. Eu só tenho a agradecer a entidade por ter me dado essa oportunidade de conhecer o mundo, de vivenciar esse mundo de competição, de fazer novas amizades, de conhecer culturas diferentes. Eu sou super grato com tudo que não só a entidade, né, me deu, né, abriu essas portas do circuito, mas que eu acho que eu acredito mesmo em Deus, sabe? Papai do Céu abriu as portas para mim e eu busquei aquele caminho e fui, e as coisas aconteceram também. É isso, obrigadão aí por tudo, pelo espaço. E se Deus quiser, vocês vão ter mais aí um Ribas aí no circuito, se Deus quiser aí, futuramente. Amém. Tomara. Muito obrigado pela sua participação, cara. Você é um cara que sempre foi um ídolo para mim. Seu irmão, eu tive a oportunidade, ele tem a mesma idade que a minha, o Plínio, a gente competiu muito nas categorias de base do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade também de correr muito super surf com você, de acompanhar a sua carreira, de ver suas vitórias. Cara, muito obrigado por tudo que você fez pelo surf de uma forma geral. Você é um nome super importante dentro do nosso nicho esportivo, né? Dentro do nosso esporte. Não é à toa que você tem uma estátua em Cabo Frio merecidamente, porque você foi um dos guerreiros brasileiros com Neco, com Fabinho, com Teco, com Renan, com Pio, com tantos outros, Jojó, Tadeu Pereira, como você falou. Cara, e é um orgulho ter você aqui com a gente e eu fico muito feliz de saber que você está bem, que você está feliz, que você está na água, que você está ensinando tudo isso que você falou pra gente hoje, para pessoas que têm a oportunidade de ir para
uma praia com você, para trocar uma ideia com você, seja no kitesurf ou também no surf. Muito obrigado pela a sua participação. É uma honra ter você aqui conosco. Valeu, obrigadão aí. Obrigadão. Valeu.